A preciosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no vosso coração, na vossa mente, na vossa alma, em todo o teu ser, em nome de Jesus. Quem vos fala é a missionária Helena, muito prazer, nós estamos aqui no canal ISCR para falarmos de Bíblia, é sobre Bíblia que nós falamos. E o assunto que eu quero trazer hoje aqui, nesses poucos minutos que nós vamos passar juntos, é sobre fé e livre-arbítrio, certo? O homem ainda tem livre-arbítrio? O homem tem livre-arbítrio? Nós vamos descobrir aqui no vídeo, certo? Fica aqui com a gente em nome de Jesus e vamos que vamos. O livre-arbítrio, vamos começar por aí. Mas antes da gente mergulhar, inclusive, eu vou precisar da minha Bíblia. Mas antes da gente mergulhar na palavra de Deus, no entendimento que o Espírito Santo nos concede nesse momento, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você participar conosco desse trabalho glorioso que é trazer a palavra de Deus para nós, né? Trazer a palavra do Senhor para falar da palavra do Senhor para um número grande de pessoas. Eu sei que em algum momento, no momento oportuno, você vai estar assistindo esse vídeo e você vai dizer: uau, eu não tinha entendido desse jeito, mas agora me abriu uma janela, uma possibilidade. E deixa eu dizer mais uma coisa: a vida está cheia de possibilidades para você e para todo aquele que queira. É bem possível que esse vídeo fique longo, mas não dá para falar as coisas concernentes ao reino de Deus e o negócio não fica longo, porque é infinito, não tem limites. A glória de Deus, o poderio de Deus e as coisas que Ele quer que nós aprendamos para o nosso bem-estar, para vivermos melhor aqui na face da terra, certo? Então vamos lá. Existe o livre-arbítrio e existe a fé. Para nós começarmos a entender essa questão, é o seguinte: vamos lá para a palavrinha crença e depois a palavrinha fé. Qual é a diferença entre crença e a fé? A crença, ela, no meu modo de falar, ela é uma base, um apoio em algo, em um conjunto de coisas, e é uma religião, é uma crença numa religião, em um comportamento, em maneiras de ser e tal. Isso é uma crença, há uma crença. Então, pessoas estão cheias de crenças por aí. São apoios, né? Às vezes místicos e apoios, às vezes físicos também, em que as pessoas procuram um refúgio. A fé é diferente. A fé é você mergulhar no escuro. A fé é você acreditar no que você não vê. A fé é você colocar o invisível de forma visível e possível para você. Então a fé é mergulhar num oceano desconhecido, crendo que aquilo que você quer, que aquilo que você imagina, que você criou, se existe na sua mente, é uma possibilidade. Então, fé é crer no invisível, é algo maior. E deixa eu dizer uma frase muito linda: fé é uma decisão, certo? Guarde bem isso. Se você não entendeu, volta, ouça de novo, depois ouça de novo, que é para botar as coisinhas tudo no... Tenta colocar aí do jeitinho que Deus quiser você entender, tá bem? Vamos lá. O que é livre-arbítrio? E nós temos ainda livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio, né? Porque nós somos escravos do pecado, escravos da carne, aliás, escravos da carne, e a carne é escrava do mal, do pecado, da morte. Então, como é que nós, sendo escravos, temos liberdade? Pois é, esse livre-arbítrio foi danificado lá no Jardim do Éden e nós ficamos sem condição nenhuma de conseguir escolher alguma coisa. Porém, com a graça redentora, inclusive o vídeo anterior a esse fala dessa maravilhosa graça,
A graça nos alcançou e hoje nós temos, pelo Espírito Santo, a condição de escolher novamente o jardim, de escolher ou não, né? O Espírito Santo, ele põe diante de você as opções. A escolha vai ser sua. Quando você tem a intenção de se voltar para Deus, o Espírito Santo já pega aquela intenção que está lá machucadinha, lá dentro escondida, danificada pelo pecado lá no Éden, e transforma tudo isso em salvação, né? E aí você tem capacidade de escolher novamente o jardim e rejeitar o mal. Vamos nessa. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio, ou capacidade de livre escolha. No Aurélio, ele fala que é a oportunidade ou possibilidade de escolha. Arbítrio, resolução, determinação, dependente apenas da vontade. Poder, decisão, escolha, vontade e poder. Então, nós temos tudo isso, mas só que está danificado dentro da gente. E somente pela preciosa graça e pelo Espírito Santo é que nós conseguimos alcançar novamente a fonte de vida, a fonte de luz, porque fomos lançados nas trevas por causa do pecado, toda a humanidade. Então, a fé, na verdade, ela não impõe regras, a crença impõe regras. A fé não. Existe, cada pessoa tem um tipo de fé, tem um jeito de crer, tem um jeito de buscar, tem um jeito de... Por isso, meus amados, aqui na Reviver, nós dizemos sempre, amados, ore com o coração, ore do jeito que você sentir que deve orar. Alguns gostam de orar em silêncio, eu sou uma dessas. Eu gosto de deixar o meu espírito falar com o Espírito Santo e ele intercede por mim, e o resultado para mim tem sido muito satisfatório, muito maior, né? Então, nós não impomos regras para isso, para aquilo, não. A fé, ela não impõe regras. A fé, ela flui de dentro da gente a partir da intimidade que você tem com Deus. Então, às vezes a pessoa, eu vou dar um exemplo, por exemplo, alguém está bem doente com alguma enfermidade e sentiu aquele anseio, aquele desejo de tomar água e orar na água. Ótimo. Tomou a água, ficou curado. Foi o quê? A fé daquela pessoa. Já tem outra pessoa que não consegue ter essa fé, então ela tem que tomar um comprimido, tem que ir ao médico, tem que ir aquilo. Cada um tem a sua fé, e a fé não impõe regras. Quem impõe regras são as crenças. Para você ter uma ideia, por falar nisso, eu me lembrei agora de uma historinha. O papai, quando eu era criança, ele trabalhava sempre na roça, nós tínhamos uma roça, e eu me lembro que quando o papai levava um corte ou tinha algum ferimento, sabe o que ele fazia? Ele pegava barro, molhava o barro, tampava o ferimento com barro e curava. A fé não impõe limites. Cada um tem a sua maneira de crer, né? Alguns é momentâneo, outros demoram um pouco mais. Lembra do Naamã? Outra coisa que eu gosto de pensar. O Naamã, ele foi para Israel não para encontrar o Deus de Israel. Ele foi para encontrar o profeta que servia a esse Deus. Então ele não tinha uma visão voltada para Deus, ele tinha uma visão voltada para o homem. E o homem de Deus, com muito entendimento, muita sabedoria, antes que o Naamã chegasse até ele e trouxesse tipo uma idolatria, ele mandou o servo encontrar o Naamã lá no meio do caminho, e aí disse para ele: o meu senhor mandou dizer para você que você fosse no Rio Jordão e mergulhasse 7 vezes. 7 vezes. Por que 7 vezes? Possivelmente para ir desenvolvendo a fé do camarada, porque tem gente que é rápido, as coisas são instantâneas, outros vai gradativamente. E aquele camarada, ele disse: mas será possível? Na minha terra tem rio muito mais limpo do que o Rio Jordão, e eu ainda tenho que mergulhar naquela água barrenta. E além do mais, esse camarada foi tão ignorante, tão grosso e tão mal educado,
Eu vim de longe com um monte de presente. Primeiro, ele não quis meus presentes. Segundo lugar, ele não recebeu nem na casa dele, nem veio até mim, não teve a educação de vir até mim. Sabe por quê, irmão? Porque ele não estava indo atrás do Senhor, atrás de Deus para buscar Deus. Ele estava indo atrás do profeta. E o profeta fez muito bem em colocar Deus em primeiro lugar, e a pessoa, a fé do Naamã junto, foi quem teve que ter a conexão com o céu. E aí ele ficou curado. Quem quiser, leia. Eu vou colocar aqui o trecho bíblico e você vai lá e lê a história, tá bem? Vamos lá. A fé, na verdade, é uma decisão. Se você desiste, você não consegue. Mas a decisão de desistir ou de continuar não está nas mãos de Deus, está na sua mão. Por quê? Porque hoje você tem a capacidade pelo Espírito Santo de ser livre para escolher o bem e o mal. Está diante de você. Sozinho você não conseguia, mas agora você tem a influência do Espírito Santo. Então você deixa o Espírito Santo, também depende de você, né? Porque é uma decisão também deixar o Espírito Santo agir na sua vida. E aí o que é que acontece? Você consegue conquistar a vitória. Vamos lá um pouquinho? A fé não impõe regras, mas ela confia no livre-arbítrio. Outro vídeo que é bem interessante de você ler é aquela questão do homem, do alpinista, né? O alpinista, ele subiu, também tá aqui, eu vou colocar a capinha dele aqui, até eu aprender a colocar o vídeo mesmo, certo? Porque eu faço tudo sozinha, então eu vou aprendendo e fazendo. Eu sou uma analfabeta tecnológica, né? Ou analfabeta funcional. Enfim, aquele alpinista, ele subiu sozinho, ele não quis companhia, e quando chegou lá em cima, houve uma grande tempestade, anoiteceu e ele não conseguia. Enfim, você assiste o vídeo, você vai entender. O que é que acontece? Quando ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor que ajudasse ele, livrasse ele da morte, o Senhor falou para ele: solte a corda. Mas ele não quis mergulhar, não quis acreditar, ele não conseguiu, e ele se segurou na crença. Muitas vezes a gente está segurado na crença, é assim, eu não saio daqui, eu não deixo isso aqui, eu não quero aprender mais, porque a letra mata para ficar agarrado na corda. Assiste o vídeo que você vai entender o que eu estou dizendo, tá bem? Tá tudo aqui no canal, aqui tem muita coisa já, graças a Deus. Então a fé, ela confia no livre-arbítrio, ela deixa o livre-arbítrio decidir. Quer bem, quando a gente muitas vezes ensina alguma coisa para alguém, a gente deixa a pessoa livre. Eu falo por mim, a Reviver aqui falamos por nós, né? Nós deixamos a pessoa livre para exercitar a fé da pessoa, a própria fé, né? Então, alguns, quando a gente diz, faz assim, aí já vem logo por quê. Mas por quê? Quando pergunta por quê, é porque não crê. Não acredita, não mergulha. Então, fica aí agarrado na sua corda e vá sofrendo. Mas a fé é diferente. Você mergulha no invisível e todas as possibilidades chegam até você. E a vida flui, né? A fé, ela não é uma causa. A fé, ela é um resultado. Então, quando você é salvo, você passa a ter fé. Quando você ainda não é salvo, você fica grudado na crença, você fica segurado na corda, você fica segurado no nome, na denominação, você fica segurado no regime humano, você fica segurado em coisas, em pessoas, em lugares. Mas quando você consegue diferenciar a crença de fé, aí tu cresce, tu mergulha. E aí é maravilhoso. Aí começa a agir uma coisinha dentro de você, que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele sempre, o livre-arbítrio puro, de lá do jardim, ele vai guiar você para o jardim de volta. Ele vai guiar você para o bem dentro de você. E quando você está bem, tudo ao seu redor vai ficando muito bem, né? Então, a fé, ela não impõe regras, mas confia no livre-arbítrio de cada cristão. A fé, ela não é a causa, ela é o resultado. Ela é o resultado da nossa salvação. O livre-arbítrio, eu posso dividir ele em três subtemas, três características, três aspectos, eu não sei que
palavra usar, mas eu vou dividir aqui em 3. Ó, livre agente, livre vontade e livre juízo. Julgamento. Você pode julgar as coisas. A própria palavra diz: julgai tudo, separe o bem, examine tudo, e pai, por aí vai, entendeu? É desse jeito. Então vamos lá. O livre agente, agente com A juntinho, viu, minha gente? Não é agente, é agente junto. O agente de agir. O agente o livre agente é a liberdade de fazer o que você quer. Você é livre, então faça o que você quiser, sabendo que você vai colher exatamente o que você plantou. Então, quando você quer crescimento, você vai buscar conhecimento, você vai buscar, empenha-se em crescer. Também tem aqueles que empenham-se em não crescer, em não fazer nada, em ser dirigido pelos outros, em não buscar entendimento, e por aí vai. Ninguém aqui está preso em coleira, cada um está livre. Faça o que você quiser, você é um livre agente de agir, de fazer o que você quiser. Por quê? Porque o retorno, ele não vem para outra pessoa, ele vem no seu endereço, ele vem no endereço de cada um, né? A livre vontade, essa é bem importante. Por quê? Porque você é livre para fazer a sua vontade. Mas se você for inteligente o suficiente, você não vai fazer a sua vontade. Você vai preferir a vontade do Senhor, porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E quando ela está sobre nós e em nós, a vida fica plena, completamente. É o céu na terra, né? A fé, não se esqueça, é uma decisão. Então vamos lá. Quando exercemos o livre-arbítrio, então nós conseguimos escolher o jardim. O jardim, meu amado, hoje eu posso dizer, é quando você consegue encontrar você mesmo, é quando você consegue voltar para o seu verdadeiro eu e você consegue ser pleno, você consegue encontrar a felicidade dentro de você mesmo, sabendo que Jesus é quem supre todas as nossas necessidades. Jesus é quem é o verdadeiro amor da nossa vida. E o nosso eu, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, e disse, a minha igreja e eu somos um, é quando nós conseguimos captar isso daí, entender que nós dependemos unicamente do Senhor. Nós não dependemos de mais ninguém. Então nós voltamos para o jardim da infância, da inocência. Nós conseguimos dizer, Pai, está tudo na tua mão. Pai, o Senhor é suficiente para mim. Eu consigo crer nisso. Eu consigo ver isso pela fé. Eu consigo desfrutar disso pela fé. E assim nós conseguimos o livre agente humano com o livre agente divino trabalhando junto para o bem-estar seu, individual e da comunidade aonde você convive, aonde você está. Então, meu amado, a fé, ela é uma decisão. A crença, ela é um conjunto de regras. A fé é um oceano de possibilidades. É crer no que você não vê. É mergulhar, é soltar a corda, é se entregar, é voltar-se para si, é saber que há um Deus que cuida de você, há um Deus que o fator externo, ele interfere o mínimo possível no fator interno. Isso, no meu ponto de vista, aqui hoje, é a fé, é o livre-arbítrio. É quando você consegue ver que o que está dentro de você é maior do que o que está no mundo, o que está ao seu redor, que o que está dentro do seu interior é um oceano de imensas possibilidades, inúmeras, infinitas possibilidades. E você pode ver que o fator externo não está mais conseguindo interferir nisso. Então vamos lá. Crença, fé e livre-arbítrio. Por favor, escuta de novo, ouve de novo, estuda esse tema. E se você tem algo a acrescentar, fala aqui nos comentários. Comenta comigo o que você acha que é livre-arbítrio. Comenta comigo o que você acha que é a fé, a sua fé. Conta para mim alguma coisa de fé, conta para mim. Eu tenho ouvido alguns testemunhos, eu fiquei tão feliz ontem que uma amiga minha,
eu conversando com ela e falei sobre fé. Às vezes a gente está com contas enormes para pagar, foi o assunto. E é tão difícil porque a renda da gente não dá, e aí viver de fé é difícil, porque quem recebe o salário mínimo sabe o valor do salário mínimo. Mas quando você vive por fé, o salário mínimo não é mínimo, ele é máximo. Então eu me alegrei muito porque eu contei para essa irmã uma forma que eu faço de orar para pagar minhas contas. Então eu oro ao Senhor, já agradeço, quando chega uma conta na minha casa, eu já fico tão feliz, eu digo, Deus, isso daqui não é uma conta, isso daqui não é uma dívida, isso daqui é um luxo. Eu tenho o luxo de ter internet na minha casa, energia elétrica, a água, eu tenho tanto luxo, né? O combustível do carro, enfim. Então eu já vou cheia de gratidão, porque o fator externo não pode interferir no meu interior, isso é um ponto de vista de fé meu. Então falei para ela como é que eu fazia e como é que eu faço, né? E se você se interessar, não vou falar aqui no vídeo, não sei, a gente conversa lá nos comentários também. E aí ela fez e ela ficou tão feliz, porque com 3 dias depois ela disse, Lena, eu consegui pagar uma porção de dívidas e eu não sei lhe explicar como. Isso é fé. Isso se vai também quando você quer ter sua casa própria. Eu estou falando em coisas materiais, viu, irmão? Mas isso abrange o mundo espiritual como um todo. Há um universo de possibilidades que Jesus nos concedeu. O Rei do Universo, ele disse, tudo é seu, tudo. Peça e será dado, né? Por que a gente não recebe? Porque a gente não sabe pedir. A gente fica pedindo somente com a boca, Senhor, me dá, né? Venha. Aí você acaba perdendo muita coisa. Quando você começa a entender a crença, quando você começa a entender a fé, e quando você começa a entender o livre-arbítrio, aí, meu amigo, ninguém me segura. Então ela conseguiu aquilo e já testemunhou para mim, eu fiquei muito feliz, fiquei muito alegre. É um dos testemunhos. Há alguns dias atrás, uma irmãzinha, ela é recente na igreja, e nós conversando e tal, e ela pagava aluguel. E ela falou, meu Deus, meu sonho é ter a casa própria. Eu falei, você sonha mesmo? Ela disse, sonho, irmã. Eu disse, então é seu, é sua, só desfrute, descanse. Você vai sair dessa casa para a sua. É só isso. Ela segurou essa palavra e ela colocou dentro do coração a fé de que ela só ia sair dali para a casa dela. Ela mergulhou, ela acreditou e não duvidou. Sabe o que acontece? Ela já está na casa dela. É assim, minha gente. Então, ó, escolha servir ao Senhor. Escolha fazer aquilo que o Senhor tem para você. Então, bênçãos materiais virão e muito mais bênçãos espirituais. Porque isso é de quem vive no reino. O reino de Deus é para todos. A salvação é para alguns. Mas se você quiser viver no reino, o Senhor já deu para nós todas as coisas. E todas as possibilidades estão aí. Salomão, ele disse assim, uma coisa eu vi embaixo do céu, do sol. Vi escravos a cavalo e príncipes andando a pé. Uma outra vez o Senhor disse bem assim, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, os filhos das trevas, eles sabem desfrutar melhor das coisas aqui do que mesmo os filhos da luz. Mas tudo bem, importante é que você busque a face do Senhor e seja salvo. Mas se você já é salvo, tem sua vida salva e pode ter uma vida melhor aqui usando a fé, não só a fé salvífica, porque também a gente pode começar com isso no outro vídeo, alguns tipos de fé. Existe a fé, que é essa que eu estou falando aqui, sobre as possibilidades, as crenças que são limitantes, que são, que impõem limites, e a fé, ela não tem limite, ela não impõe regras, e tem a fé salvífica, essa fé específica para aqueles que receberam a graça do Senhor, a salvação do Senhor, e depois conseguiram ir adiante, se batizaram e continuam dia após dia se fortalecendo no Senhor. Porque a caminhada é longa e ela não para, ela só vai parar quando o Senhor nos resgatar, quando formos para casa. Entendeu um pouquinho? Entendeu? Então se liberte das crenças que lhe aprisionam, entendeu? Então se você acredita verdadeiramente que você não pode algo, você não vai poder mesmo. Mas se você começa a conhecer as possibilidades e a capacidade que você tem em Jesus Cristo, você pode todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo.
Se é uma cura, eu posso. Se é uma vitória espiritual, eu posso. Se é uma vitória na família, eu posso. Se é uma vitória material, eu posso. Se é dedicar amor ao Senhor, eu posso, porque eu decidi servir ao Senhor com tudo, inclusive com os meus bens, inclusive com o meu dinheiro, devolvendo para o Senhor o dízimo, para que haja manutenção na casa do Senhor, para que a gente possa fazer coisas lindas dentro da obra do Senhor. Então, tudo isso é a liberdade que o Senhor entregou para você, tá certo? Eu sei que eu misturo muita coisa, mas essa sou eu. Então, esse assunto eu já dei aqui no vídeo também, um vídeo sobre livre-arbítrio, mas agora eu queria falar sobre crença e fé, a diferença. A crença é um apoio, vou dizer assim, um apoio emocional. Talvez eu não esteja com a colocação bem apropriada, mas é um apoio, onde você vai cumprir regras, onde você vai ter até onde ir para poder estar dentro dos padrões daquela crença. E muitas vezes é muito limitante, muito limita você, limita a sua vida, aprisiona você. A crença. A fé não. A fé, ela te liberta, ela leva você ao impossível, ao invisível. A fé é coisa magnífica. A fé é coisa maravilhosa. A fé, você consegue mergulhar no Senhor, no reino de Deus, nesse Deus que está em tudo e em todos. E depois sabe o que você faz? Você quer se juntar com aquele grupo que tem o mesmo pensamento, que tem os mesmos sentimentos. E esse grupo é a igreja, principalmente a Reviver, que é o localzinho onde nós estamos. Então, se você quer desfrutar dessa fé, viver uma fé diferente, um conhecer diferente, vem para cá, vem para Reviver. Vem para Reviver, vem já. Deus te abençoe, fica com o Senhor. Se inscreva no canal, fique aqui com a gente, ajuda a missionária nesse trabalho, certo? Bom, eu tenho a maior alegria em dedicar os anos da minha vida, o vigor que eu ainda tenho na obra do Senhor, no serviço do Senhor, e mergulhar na fé. Creia. Ei, o que é que tu quer? Creia, é seu. Somente creia.